Olá, meus amigos. Boa noite para vocês. Bem-vindos mais uma vez. Hoje o assunto central disso daqui vai ser uma autoanálise, talvez, não é? Na verdade, um resultado de uma autoanálise que eu acabei de fazer. Eu não ia fazer vídeo, mas esse é um daqueles vídeos daqueles casos em que a pessoa não planejava, mas veio um questionamento, veio uma ideia. E ela pensou, por que não? Seria perfeito fazer um vídeo sobre isso, não é? Porque talvez existam outras pessoas que pensem assim também. É o seguinte, eu estava pensando, né, aqui sobre como às vezes nós nos comportamos ou nos limitamos bastante e esquecemos do tamanho da grandeza do mundo ao nosso redor. Esse assunto é batido, ele parece clichê, mas ele está muito em voga, viu? Não é algo irrelevante de maneira nenhuma. Porque, vamos lá, é o seguinte, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, sem citar nomes, obviamente. Mas eu tinha um amigo, né, que nós sempre íamos conversar por ligação no Skype. E assim, eu sempre tive opiniões muito concretas sobre vários tipos de coisa. E não necessariamente sendo uma pessoa de mente fechada ou algo assim, mas eu sempre tive aquele requinte de convicção absoluta, entre muitas aspas, né? Absoluta, entre aspas. E nisso nós conversávamos sobre vários assuntos interessantes, outros nem tanto, pelo menos para a época eram interessantes. E nisso a gente ficava um elogiando o outro sobre, assim, pontos de vista. Vê a idiotice, né? Pontos de vista, eles eram motivos para elogios. Ou seja, se você tem uma opinião, a pessoa, nossa, que incrível a sua opinião e tal. E qual é o problema, na minha opinião, agora como cavalo velho, falando assim para vocês, sobre elogiar pontos de vista? É porque isso nos limita. Eu lembro que, por exemplo, a gente via aquele filme Clube da Luta, né, com Brad Pitt e tal. E nisso a gente ficava repetindo várias daquelas falas e tudo mais. E considerávamos-nos extremamente inteligentes, porque nós éramos disruptivos, nós gostávamos daquela dinâmica daquele filme. E que aquilo dali só inteligente entende e tal. E é engraçado parar para analisar isso, não é? Porque, na verdade, assim, aquilo foi uma tendência criada propositalmente para imbecilizar meros ingênuos, como nós éramos. E quando eu falo imbecilizar, não estou dizendo que o filme é ruim. O filme é muito bom. Mas imbecilizar no sentido de criar mesmo aquela reação em manada, sabe? Você vê que o cara que ele é muito fã de Clube da Luta, ele sempre tem uma foto do Tyler Durden em tudo que ele faz e tal. Eu tô usando o Clube da Luta, mas isso se aplica a vários outros conceitos. Mas assim, esse é um caso pessoal. E por que eu tô citando ele? Porque depois que você começa a ter acesso a mais informação, você começa a pesquisar mais, a mudar o seu tipo de conteúdo, a consumir coisas mais interessantes de fato, você percebe que você é um animal, sabe? Que você é um cavalo, não é? E por que isso? Porque você percebe que você não sabe de absolutamente nada, de bulhufas, que toda a sua vida toda a sua vida intelectual foi uma mentira, sabe? É uma total, uma anedota de muito mau gosto. Eu vou citar um outro exemplo aqui, não é? Agora tirando o entretenimento, mas eu vou citar um outro exemplo. Pessoas que elas se esforçam muito para chegarem a algum lugar e depois ficam se vangloriando do próprio esforço. Isso é muito comum, não é? Principalmente no meio acadêmico, de universidades, de faculdades e tal, mas, cara, se você parar para analisar, isso é bem idiota. Por quê? Porque o seu esforço vai beneficiar a você mesmo. Se você não se esforçar, você não vai ter nada, sabe? Então, por que eu vou ficar me vangloriando ou me achando por algo que é tão básico? Entende? Não faz o menor sentido. E eu estava exatamente questionando isso aqui agora, por quê?
Porque eu estava agindo dessa forma automatizada neste momento. Eu sou o cara das línguas naturais, ou seja, eu gosto de aprender idiomas e tal. E aí eu estava pensando em escolher uma língua de programação, né? E assim, eu sou uma pessoa muito inconstante quando eu estou indeciso com alguma coisa. E com as línguas de programação não é diferente. Por quê? Porque o meu sonho é programar algo para o PlayStation 2, né? É programar um jogo meu para o PlayStation 2. Só que o PlayStation 2 ele tem, né, aquelas pegadinhas até para programadores experientes. Ele não é um console fácil de se programar. E vai eu, sem nunca ter programado na minha vida, tentar programar pela primeira vez logo para o PlayStation 2. E nisso eu descubro que as línguas dele são em maioria C, C++ e JavaScript não, e Lua, né? Só que um brasileiro, né, que tem aqui no YouTube, que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Daniel Santos, né, ele fez 2 ambientes para se programar tanto em Lua quanto em JavaScript. Eu pensei, caramba, o cara ele facilitou, vou nesse lado aqui e tal. E nisso eu comecei a tentar, né? E eu me senti extremamente frustrado, porque eu fiz vários códigozinhos de coisas básicas, ia no emulador, funcionava, que era uma beleza, aparecia um vídeo, aparecia um textinho, mas eu mas assim, eu fazia uma ISO com ELF dentro, mantendo toda a estrutura do projeto que ele ensina, que ELF, para quem não sabe, é como se fosse um arquivo executável que o PlayStation 2 executa, né? Ele tem suporte a isso. Chegava no console real, o jogo não aparecia, ficava tudo preto, né? E eu ficava, caramba, por que não aparece? E as causas podem ser diversas, mas como eu sou muito antissocial, nem no Discord dos caras eu fui. Ele deixa lá, eu não fui. E aí eu tava pensando, pô, talvez eu tenha que aprender C++, né? Então, porque é a língua original do Play 2 e tal, ela vai me deixar mais inteligente, né? Eu tô em busca, eu tenho que ser bom, eu tenho que ter brilho sempre, como diria o professor Clovis. Mas se vocês pararem para analisar, brilho para quê? Nesse sentido, pelo menos, né? Eu testei uma ferramenta, eu quero me desafiar, bacana, é legal. Mas quando é o C++, eu simplesmente quero aprender pela masturbação intelectual de ser mais apto naquilo de lá, mesmo que eu nunca use na minha vida. Ou seja, muitas das vezes eu ia ficar 2 anos da minha vida aprendendo um negócio que eu não iria usar, só para dizer para mim mesmo que eu aprendi. Então é uma confirmação para o meu ego de que eu era capaz de fazer aquilo. Só que, assim como qualquer pessoa que medita, a meditação ela dá isso pra gente, ela dá a capacidade de questionar o que você está fazendo, questionar o que você mesmo está fazendo, questionar a si mesmo. É uma habilidade que é muito bom as pessoas terem, né? E eu cheguei à conclusão, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu estou cogitando aprender C++ se eu não quero ser programador? Só para programar para um console? Por que eu não espero o projeto do cara? Se é que o problema é com o projeto, mas por que eu não espero o projeto do cara ter mais compatibilidade, né? Talvez o meu PlayStation 2 esteja com defeito, né? Ele não seja um modelo compatível, tem várias dessas questões. Então, assim, esse projeto ele é um hobby. Eu não preciso me frustrar com isso. Por quê? Mas um dos primeiros vídeos desse canal, se não me engano, o segundo foi sobre o meu burnout com o finlandês. E aí, ao invés de eu largar o osso, como uma pessoa normal faria, não. Eu vou para outras coisas tão complexas quanto, né? Se bem que C++, na minha humilde opinião, lendo um pouquinho, eu não acho mais difícil do que o finlandês. Mas assim, ainda assim é muito difícil, né? E aí, o que acontece, né? O que acontece é que eu tive essa reflexão. Eu realmente cheguei à conclusão de que eu não era apto para aquilo. E humildemente falando, porque o JavaScript foi tranquilamente, vi algumas aulinhas, conceitos básicos e tal. Acho que é uma língua que eu colocaria em prática, né? Mas eu comecei a falar, pô, será que isso tá chato pra mim porque eu sou burro?
Será que isso tá chato para mim porque eu sou uma pessoa incapaz de aprender? E não é porque eu não gosto mesmo. Sabe, você ter toda aquela agilidade do Mugen, por exemplo, né? Você ter que programar, mas você vê o seu negócio ficando pronto, sabe? Ali os controles já vêm programados e tudo mais. Inclusive, a linguagem de CNS do Mugen, ela é mais difícil do que JavaScript. Então, tudo aquilo ali foi apenas um questionamento vazio que não ia levar a lugar nenhum. E se eu não fosse apto, que diferença faria? A minha vida iria mudar por causa disso? Então, depois de dar toda essa contextualização, e, claro, parte da resolução já lá no começo, porque aqui é igual ao jazz, né? Vai de um jeito, depois do nada parece que é a introdução, mas é o meio da música, e o ápice parece que é o término, mas depois volta para outro ato, enfim. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, então, essa é a minha conclusão. Eu estava tendo um questionamento, além de vazio, ele não iria me trazer nenhum benefício, além de frustração, porque se você não gosta de algo, você não gosta. Aí outra coisa, eu queria trazer também um pouco do conceito de genialidade, né? Porque hoje em dia, qualquer um que aprende uma coisa que ela não se encaixa, ou mesmo até se encaixa, ele já se acha um gênio. Não é uma coisa que... Isso faz mal, gente. Isso faz mal porque eu acho que é prejudicial até para gênios que eles se achem gênios. Não é? O que eu quero dizer com isso? É que isso traz à tona uma questão muito importante, que é o seu ego. Não é? O ego, ele está ligado ao sistema de recompensa, aquela sensação gostosa de você ser elogiado e você sentir que no recinto você, entre muitas aspas, porque isso é uma percepção muito errada, você é o melhor dali e tal. E, enfim, né? Esse vídeo por si só já é um contraponto àquele que eu fiz, que é o meu mais visto, né? Até agora, que é você sempre se sente um peixe fora d'água, né? Eu falando sobre a não integração de pessoas diferentonas. Só que lá eu não estava citando QI, né? Capacidade cognitiva, coeficiente de inteligência, não. Ali era simplesmente você ser diferentão, sabe? Você não precisa ser um gênio para ser deslocado. E quando você se sente pior, é melhor para você. Acredite. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, você tem que se sentir melhor, sabe? Você tem que sentir, eu posso, eu consigo e tal. Cara, na minha humilde opinião, assim, dando um conselho para vocês, né? Talvez mais novos que eu, até às vezes mais velhos, porque isso também depende de idade. A melhor frase que você pode dar a si mesmo hoje quando se trata de aprender uma nova habilidade é: eu vou tentar. É essa que é massacrada pela maioria dos coaches de plantão, porque você tem que ser sempre habilidoso, eu vou fazer, acabou e eu aconteço. Só que assim, as pessoas esquecem de colocar a realidade parelha com as expectativas. Ou melhor, vamos inverter. As pessoas esquecem de colocar as expectativas parelhas à realidade, porque eu vejo muito isso acontecendo. Pessoas de extremo potencial, elas se sabotam porque elas acham já que estão no nível lá na frente, mas elas estão... Foi o meu caso com C++. Eu poderia começar? Poderia, quebrando a cabeça aos poucos e entendendo a lógica daquilo lá, sim. Mas, primeiro, não quero ser programador, não é algo que eu almejo. Segundo, é uma língua que não é aconselhável iniciantes começarem com ela, né? Então, pelo menos nos dias de hoje, né, tem línguas bem mais acessíveis. Para quem entende, por favor, gente, se algum de vocês for programador, diga aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Mas assim, uma vez eu conversei com uma pessoa, é até interessante que isso me veio à tona agora. Realmente. Eu acho que tem a ver porque as coisas se associam automaticamente, né? Eu conversei com uma pessoa que ela era programadora, assim. Cara super dedicado ao que ele fazia. E ele ficava menosprezando todo mundo em volta dele, assim, de uma maneira extremamente desnecessária, porque ele era educado, mas ele era aquele educado que ele queria deixar claro de que ele sabia. Por exemplo, você chega
e fala com alguém de uma maneira errada, essa pessoa vai e te corrige dizendo: não tem problema, não é todo mundo que tem acesso à educação como eu tive, fica tranquilo. Sabe, você percebe que foi educado, mas o cara foi tão desgraçado que é pior do que se ele tivesse te xingado, né? Então, ele era esse tipo de gente, porque ele gostava de incomodar mesmo de uma maneira, e ele usava isso no contexto de, pô, então, é assim mesmo, me dá aqui, eu sou seu amigo, eu resolvo pra você já que você não sabe. Entende? Então, e aí eu comecei a pensar, pô, por que esse cara tá se achando tanto? Sabe, se o carro dele quebrar na rua, ele não tem prática com mecânica. Será que ele vai se achar para um mecânico? Será que ele vai chegar e falar: não, pode deixar que eu resolvo isso daqui? E se ele chegar e precisar cozinhar alguma coisa e não souber? Será que ele vai no restaurante chegar pro cozinheiro lá, pro chefe, e falar para ele que ele pode resolver? Entende? Então você percebe que, no fim das contas, todo mundo tem o seu valor, e essa conversa vazia com si mesmo sobre o que você faz ser mais ou não valioso é totalmente inútil. Você pode se sentir deslocado, você pode ter visões críticas sobre comportamentos estúpidos, sim, isso de fato é válido, mas, na minha opinião, você não pode cair na autoenganação, na ilusão de que você é o protagonista da sua história, porque não existe protagonista. Você pode ser quem você mais vê todos os dias, com quem você mais fala ou compartilha suas ideias, mas ninguém é protagonista de nada, né? No fim das contas é isso, todo mundo está aqui de passagem e sabe-se lá para onde vamos, né? Por mais que eu acredite em Deus, eu tenho uma certa, como eu poderia dizer, um certo ceticismo em relação ao paraíso. Esse é um baita de um tema também para o vídeo, tá vendo? Veio aqui agora. Mas é isso, gente, né? É assim que eu vejo essa questão, e esse vídeo até me deu uma clareada, né, no pensar aqui sobre todas essas questões de aprendizado, enfim, de ficar se achando por coisas esdrúxulas, nos tornarmos melhores como seres humanos, no fim das contas, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Moicá!